Glória a Deus. Queridos, graça e paz. Não, isso aqui não é um insight do ano passado, não. Peraí. Queridos, graça e paz. Tem alguém solteiro do seu lado? Hã? Fala pra ele, se você não der um grito agora, você não vai casar. Quer ver como vai mudar? Queridos, graça e paz. Vocês querem casar, né? Misericórdia. Quantos estão felizes com Jesus aí? Vocês estão animados? Queimando por Jesus? Obrigado. Meus irmãos, que alegria podermos estarmos juntos pela segunda vez aqui. Quantos estavam aqui no ano passado? Deixa eu ver. Olha só. Glória a Deus. Que alegria poder retornar a esse lugar. Vocês se lembram que ano passado eu vim aqui, eu estava noivo? Quem se lembra? Olha os invejosos. Ah, te peguei. Agora eu estou casado. Tá ali minha esposa, fica de pé, amor, para eles te verem. Vocês estão achando que ela tem 13 anos. Não tem, não. Ela tem 21. E vocês acharam que eu tinha 18. Eu tenho 23. E semana que vem eu faço 24. Então, se você quiser me presentear, eu já estou aceitando presentes. Nós noivamos, namoramos 2 anos à distância. Ela lá no Rio de Janeiro e eu em Goiânia. Você falou misericórdia. Talvez o seu está mais longe do que ela. Está na Europa, está nos Estados Unidos, está no Pará, está no Amazonas. Só dá glória a Deus quando é para fora, né? Entendi. A Juliana é um presente de Deus para a minha vida, para o meu ministério. E como tem sido bom vivemos esse tempo de Deus. O Senhor tem me ensinado que por detrás de grandes homens existem grandes mulheres. Então, o que vocês veem no ministério de muitos é resultado daquela que caminha ao lado, orando, intercedendo. E ore a Deus para que você encontre alguém assim, porque eu encontrei e você está com inveja. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Livro dos Juízes, capítulo de número 16. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, deixa eu agradecer ao Bispo Adson por esse privilégio de poder estar aqui servindo vocês. Que responsabilidade. Ele me mandou uma mensagem, disse que estava assistindo. Eu estou orando desde então para essa live cair. Eu estou orando e eu queria que vocês me ajudassem nessa oração. Pastor Adson, Bispo Adson é uma referência. E vocês toda semana recebem uma porção bíblica da parte de Deus. E poder estar aqui servindo essa igreja é um privilégio muito grande. Muito grande. Minha gratidão a Deus, minha oração é para que o Senhor multiplique os anos de vida do pastor Adson, lhe dê saúde, que lhe dê vigor, para continuar abençoando a nossa nação com aquilo que Deus tem lhe entregado. A pastora Alba, minha gratidão, pastora. Volto a repetir o que eu disse no início. Meu casamento tem me mostrado que por detrás de grandes homens existe uma grande mulher. E eu tenho certeza que a senhora é essa ferramenta na vida de Deus, o pastor Adson. E que alegria poder estar aqui. Como vocês são abençoados. Vocês amam os pastores de vocês? Vocês podem dar uma salva de palmas para eles? Glória a Deus. Pastor Sóstenes e a Karine, cadê eles? Deus abençoe vocês que estão aí à frente desse trabalho. Jefferson e a Naila, é isso? Tá ali? Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Meu amigo pastor Rafael Grandene, que alegria podemos estarmos juntos. Eu vou falar algo aqui, aí vocês fazem uma matemática para vocês saberem quantos anos ele tem. Combinado? Eu vou começar assim. Eu tinha 14 anos de idade. E eu liderava jovens no interior do estado de Goiás.
E eu levei o pastor Rafael Grandene na época das vacas magras. Agora ele está bem, cabelinho na régua, barbinha, tá na paleta de vocês viram? Eu também tô na paleta. E o pastor Rafael Grandene, eu acho que ele já tinha uns 30 anos quando ele foi lá. Então você faz a conta, eu vou fazer 24, tinha 14, faz a conta. Pastor Rafael Grandene é um amigo, e a gente brinca, porque nós servimos a Deus ali na mesma igreja em Goiânia, na Family Church. E alguns amigos são mais íntimos, outros nem tanto. Alguns são da mesa, outros não. E o pastor Rafael Grandene foi um irmão que Deus me deu. E como eu fico feliz de ver o que Deus tem feito na vida, na família e no ministério dele. Vocês vão ser abençoados por uma palavra já também pela vida dele. Amém? Quem está com a Bíblia aberta em Juízes 16? Versículo de número 26. Coloca para mim, por favor. Pete e Fran, Deus abençoe, queridos. Que alegria poder encontrá-los. Olha o que diz o texto. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Diga comigo, uma ideia pode mudar tudo. Próximo versículo. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão se tornou um palhaço. Olha o 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Você percebe que essa oração nasce por conta de uma ideia que Sansão vai ter? Uma ideia gera uma oração. Uma ideia começa a movimentar os céus. Uma ideia começa a impactar o ambiente. Eu pensei que você ia dar glória a Deus por isso aqui. Estou dizendo para você que aquilo que nasce do pensamento se torna providência imediata de Deus para o contexto de Sansão. Deus vai começar a te dar projetos que vão ser instrumentos e ferramentas de Deus para que os desígnios do Senhor se cumpram nos ambientes que você acessar. Coloque sua mão sobre a sua cabeça assim, coloca. Eu quero crer que ainda esse ano Deus vai te dar projetos extraordinários. Deus vai te dar palavras extraordinárias que vai impactar a sua casa, a sua geração, a sua igreja, a sua família. Olha aqui, Sansão me mostra que aquilo que começa na mente me coloca de joelhos. Que aquilo que começa na mente me coloca de joelhos, porque nenhum projeto nasce para me fazer tão grande que eu não consiga estar de joelhos diante dele. Mas quando eu entendo que eu estou alinhado nele, eu sempre terei a dimensão de que tudo que ele faz é para me deixar mais perto dele. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: você está preparado para Deus iluminar a sua mente de tal maneira que você vai estar mais perto dele? Glória a Jesus. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, eu peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez. Dai-me força só mais esta vez. Para quem Sansão está pedindo força? Para quem? Para quem Sansão está orando? E para quem ele está pedindo força? O triste é que Sansão orou pedindo força depois de toda uma vida que ele achava que a força era sobre ele, não sobre Deus. Sansão me mostra que Deus é capaz de fortalecer aquele que abre o seu coração, mas também é capaz de abater aqueles que sobrepõem a uma visão nele. Me dê força mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. 29.
Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. Olha o 30. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou toda a sua força. O templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Agora vai lá em Juízes 13, primeiro versículo. Juízes 13, primeiro versículo. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Segura. Você viu no capítulo 16 que Sansão pede força para se vingar daqueles que furaram os seus olhos? Eu queria que você guardasse esse detalhe. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Versículo 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu. Quem apareceu? A essa mulher ele disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Olha o 4. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, nem coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu. Ele será o quê? Consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará. E ele o quê? Você pode gritar isso de novo comigo? Mais uma vez. A livrar Israel do poder dos filisteus. Agora, último texto que eu leio para a gente entrar na mensagem. Atos capítulo de número 13. Versículo de número 36. Você percebe que eu estou falando de alguém que tem um projeto. E esse projeto é que ele vai começar. Ele vai começar. Ele vai começar. Ele vai começar. Ele vai começar a realizar os desígnios de Deus. Agora olha Atos 13, 36. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus. Vamos de novo? Porque tendo Davi no seu tempo servindo conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado ao lado de seus pais e viu a corrupção. Amém? Deixe sua Bíblia aberta e eu quero falar com vocês por alguns minutos sobre esses textos que nós lemos. Qual é o ano de vocês? Qual? Eu comecei a ler um texto sobre um homem chamado Sansão. Sansão foi um dos juízes que Deus levantou em Israel. Sansão é o 13º juiz levantado por Deus. O capítulo 13 vai me mostrar a finalidade da vida e do projeto que Deus coloca sobre Sansão. E esse projeto é começar a libertar a nação dos filisteus. Qual que é o projeto de Sansão? Vamos de novo para ficar bonito? Qual que é o projeto de Sansão? Esse é um projeto. É Deus quem estabelece e coloca esse projeto como desígnio na vida de Sansão. Era como se Deus estivesse dizendo: para você, Sansão, tem um projeto muito grande. E a sua vida será instrumento para começar um projeto ainda maior. Só que tem um detalhe: você vai começar, você não vai concluir. Você vai ser instrumento para começar. Porque o desígnio da missão de Deus é muito maior do que Sansão. O projeto de Deus é muito maior do que Sansão. Olha aqui, Deus começa a levantar Sansão para iniciar o projeto de libertação e termina em Davi. Sansão é levantado para começar, Davi é levantado para finalizar esse projeto que Deus levanta. Então eu tenho dois nomes aqui:
Sansão e o problema é que o contraste da vida dos dois não bate muito bem de acordo com aquilo que é projeto de Deus. Se por um lado eu tenho Sansão, que tem um desígnio sobre a história, que tem um propósito sobre a história, eu tenho Davi, que as atitudes é diferente, que a sensibilidade é diferente, que a visão de Deus é diferente. Como assim? É claro, Sansão foi se lembrar de Deus no fim da sua vida. Davi não deixou de pensar em Deus na sua pior fase. Sansão teve relacionamento com os filisteus. Davi teve relacionamento com o profeta. Sansão tem força, mas não tem direção. Davi tem fraqueza, mas coloca sua fraqueza em Deus. Sansão vence em público, mas fracassa no bastidor. Sansão terminou cego. Davi terminou no propósito. Davi viveu o conselho de Deus. Sansão deitou no colo do diabo. Sansão caiu e ele pensava: eu sou forte. Ele caiu. Davi, quando estava fraco, fez uma das orações mais belas, que é o Salmo 51, e Deus o fez forte. Eu estou te mostrando um contraste sobre a vida de dois que foram levantados por Deus para cumprir um propósito. Mas a gente não entende o contraste, o impacto daquilo que Deus estabelece como propósito para Sansão e para Davi, se a gente não entender que nós temos todos os dias duas oportunidades. Eu vou me levantar para ser quem Deus quer que eu seja, ou eu serei de acordo com os meus impulsos. Eu vou me levantar para ser o projeto que Deus desenhou para a minha história, ou eu vou ficar preso nas decisões erradas que eu tenho no meio do caminho. Mas eu sei que eu estou falando para uma geração aqui que decidiu se levantar para viver o projeto de Deus, que decidiu mesmo nos dias de maior fraqueza dizer: eu não caminho pela minha força, eu caminho pela força dele. Eu não caminho porque eu tenho os meus projetos, eu caminho porque eu estou vivendo os projetos dele. E mesmo que eu caia, tem alguém que vai estender as mãos e vai dizer: levanta daí, Davi, levanta daí, porque o projeto é maior que a sua vida. Bate na mão de quem está do lado e diz: o projeto é maior que a sua vida. O projeto é maior que a sua vida. Nosso problema, ai meu Deus, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. O problema é que a gente acha que o projeto é nosso. Não, o projeto é dele. Todas as vezes que eu tento colocar a minha mão para tentar dar um jeitinho no projeto de Deus, as consequências serão drásticas. Deus não te levanta para fazer algo para ter fim em você mesmo. A igreja não é do homem, a igreja é dele. O ministério que Deus colocou sobre a sua vida não é seu, é dele. Todas as vezes que você tentar mudar aquilo que é projeto de Deus para a sua história, você fracassa. Sabe por quê? Vocês estão começando a viver o maior milagre da cidade em Maf. É porque essa igreja não é um plano do homem, essa igreja é um plano de Deus. João, você está dizendo começando, porque quando o plano é dele, eu vou dizer de novo, quando o plano é dele, quando o plano está na mão dele, não tem ninguém que para o projeto que ele estabeleceu. Sansão, você nasceu para ser um projeto dele. Sansão, um projeto de Deus. Sansão, você é um projeto de Deus. O capítulo de número 13 nos apresenta Sansão de uma maneira extraordinária. O texto bíblico vai me mostrar que aquela que gera Sansão, como é que é o nome dela? Não tem nome, né? Tem o nome do pai, Manoá. Vamos dar um nome legal para ela? Manoéia. Fechou? Quando Manoéia ouve uma palavra,
essa palavra vem de confronto à realidade. A realidade dela é ventre estéril. Ventre o quê? Ventre estéril. De repente, o texto bíblico me diz o seguinte: o anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor apareceu e disse: você vai gerar um projeto. Você vai gerar um projeto. Sabe o que eu gosto? É porque quando isso acontece e essa voz se manifesta, há uma diretriz. Há o quê? Há o quê? Uma diretriz sobre o projeto de Deus. E essa diretriz é: ele será nazireu. Ele será o quê? Nazireu. Projeta para mim, por favor, Números, capítulo de número 6, versículo de número 3. Projeta, por gentileza. Olha quem era o nazireu. Ele deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas e nem comerá uvas frescas nem secas. Então, veja que Deus diz: eu estou dando o projeto, mas para viver o projeto tem regra. Eu estou dando o projeto, mas para viver a realidade do projeto, você precisa se comportar da maneira do projeto que você está gerando. O problema da minha geração é que ela até quer o projeto, mas ela não quer as regras do projeto. Ela até quer viver o propósito de Deus, mas ela não quer respeitar aquilo que são princípios para você chegar lá. Sabe de uma coisa? Nenhum projeto de Deus é alcançado sem princípio. É Satanás que coloca você na legalidade de acessar qualquer coisa sem princípio. Mas todo projeto que Deus coloca sobre a sua história antes terá princípios. Terá princípios. Terá princípios. Casamento é homem e mulher. Princípio. Ideologia aqui dentro? Não. A gente tem princípio. Por quê? Porque a gente carrega um projeto. Satanás quer tentar tirar o projeto, mas a gente tem um projeto. O mundo olha e diz: isso é regras que de nada vale. De nada vale? De nada vale para quem não tem projeto, mas para quem tem projeto. Eu estou dizendo para você que aonde Deus vai te fazer chegar, Ele vai te fazer chegar com princípio. O projeto de Deus não combina com você no sábado no Insight e na segunda beijando no escurinho na rua fechada. Não combina. Não combina. Projeto de Deus não combina com você no domingo dizendo glória a Deus, mas na segunda preso na mesa dos escarnecedores. Projeto de Deus não combina com você dentro de um culto como esse, mas quando chega a noite vai acessar sites que nada edificam a sua história. O problema não são pessoas com falta de projetos, são pessoas com falta de princípio. Posso dizer uma coisa? E toda quebra de princípio é uma autossuficiência demoníaca. Toda quebra de princípio é uma autossuficiência demoníaca. A serpente olhou para Eva e falou: Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão se tornar como Ele. Vai lá, come o fruto. Vai lá, come o fruto. Você percebe que há uma autossuficiência sendo colocada? Posso dizer uma coisa? Que bonitinho. Uma geração gritando: avivamento, avivamento, avivamento. Posso dizer uma coisa? Avivamento não começa com movimento. Avivamento não começa por causa de conferência. Avivamento não começa por conta de pregador X ou Y. Avivamento começa com uma igreja que entende que Deus colocou princípios sobre ela para viver sua palavra. Então deixa eu te falar uma coisa: foge dessas ideologias de dizer que avivamento acontece por causa de movimento.
Movimento é bom para aquecer o coração, mas só aquece aquilo que já está pegando fogo, meu filho. Avivamento começa muito antes disso aqui. Eu tenho uma notícia para você. Se você veio para cá achando que você iria começar a queimar, você está errado. O fogo só veio ser alimentado. Você orou na segunda, você orou na terça, você orou na quarta, você orou na quinta. Chegou o sábado e Deus está dizendo: você está aqui para queimar, continuar. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Aquilo que Deus vai fazer nessa geração não é resultado de uma noite, porque uma noite quem dá prazer é prostituta. Deus tem uma vida para você. Sansão, você é plano e projeto dele, mas você é plano e projeto dele porque você tem princípio. Manoéia. É só ilustração, tá, gente? Não me condena, não. É para você gravar. Manoéia. Você vai gerar. E ele, quem? Quem? Fala ele. E ele, quem? Ele, Sansão, é Nazireu. Quem é Sansão? É o filho. Mas o anjo disse: você também vai ter que seguir aquilo que o seu filho tem identidade. Por quê? Porque se você não se conforma conforme aquilo que você está gerando, se você não se comporta de acordo com o projeto que Deus te dá, você está vivendo qualquer coisa, menos o plano dele. Diga comigo: identidade. Ter identidade é saber que eu preciso me comportar conforme aquilo que foi gerado. Mas eu nem estou vendo. Pois é. É porque o projeto não começa a ser gerado aqui, começa a ser gerado lá. Você já parou para perceber que o texto bíblico diz que ela é estéril e ela ouve uma palavra dizendo: você vai gerar. Mas ela ainda estava estéril e ela tem uma palavra. E quem disse que o projeto já começou? Pois é, às vezes não chegou aonde você queria, mas você precisa se confortar conforme ele para chegar lá. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que enquanto você não entender que o projeto de Deus não começa a ser gerado visivelmente, mas começa a ser gerado lá, você vai ter dificuldade de caminhar aqui. Vocês estão comigo? Olha aqui. O texto bíblico me mostra que depois que essa mulher ouve essa palavra, depois que ela ouve essa palavra, ela vai correndo para dizer para o marido: olha só, Manoá, o anjo do Senhor veio aqui, parece que foi um homem, eu não sei o que era, e disse que a gente ia gerar um filho. Sabe o que o texto me diz? Que Manoá cai de joelhos. Ele faz o quê? Deus deu projeto, Deus deu princípio, e mostrou que todo projeto que vem dele, vem com princípio, me coloca de joelho. Ela olha e diz: ele disse que nós vamos gerar um filho, ele é Nazireu. Esse homem, ele vai orar para que o anjo ou aquele ser que apareceu volte a retornar lá. E sabe o que acontece? Ele volta. E sabe para quem que ele aparece? Para quem? Chuta. Para Manoéia. Deus tem um negócio diferente com a mulher, meu irmão. Que isso, eu pensei que tinha mais mulheres aqui, vou falar de novo. Deus tem um negócio diferente com as mulheres. Posso dizer uma coisa para as mulheres? Eu queria que você levantasse as suas mãos. Se prepare para receber novas revelações do projeto de Deus para a sua vida. Tem esposas aqui? Eu queria que as esposas levantassem as mãos. Deus vai dar projeto para você, aonde a sua família vai gerar em oração, e quem vai receber parte desse projeto minha filha,
Sabe por que o diabo quer colocar tantos questionamentos na sua mente sobre a sua identidade? Sabe por que o inimigo quer roubar de você todos os seus sonhos de construir uma família? É porque ele sabe o poder daquela que carrega o projeto de Deus. Ele sabe o poder e o impacto de quem carrega o projeto de Deus. Posso dizer uma coisa para você? Você é filha dele, levantada por ele para viver o projeto dele, para manifestar o projeto dele. O anjo aparece e aparece para Manoéia, e ela vai correndo. Amor, ele está lá. Ele chega, o anjo repete o que falou para ela. Aí Manoá, que é muito ousado, olhou para ela, olhou para o anjo e falou: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu gosto do que a Bíblia vai dizer. O texto bíblico então diz: o anjo do Senhor. Esse artigo, o anjo, sempre que é usado para falar sobre um ser angelical, é uma manifestação teofânica. O que é teofania? É Jesus aparecendo na história. Pensei que você ia dar glória a Deus. Manoá perguntou: qual é o seu nome? O anjo olhou, diz o texto: o meu nome é maravilhoso. 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 Parece que eu me lembro de Isaías dizendo: e ele será chamado maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, conselheiro. Olha aqui, olha aqui. O projeto está sendo gerado na eternidade, de tal maneira que o texto bíblico está me mostrando. Quem valoriza princípio, Deus vem da eternidade, acessa o seu presente. Vou de novo. Deus vem da eternidade, acessa o seu presente. Deus vem da eternidade, acessa o seu presente. Ele vem da eternidade, acessa o seu presente, para te mostrar que você não vive por agora, você vive por causa dele. Todas as vezes que você valoriza os princípios dele, ele invade o seu presente para dizer: ainda tem projeto. João, é porque você não sabe. Eu vim de um lar totalmente disfuncional. Meus pais lançavam palavras de maldição sobre mim. Posso dizer uma coisa? Tem alguém que veio da eternidade só para dizer para você que quando você valorizar os princípios, você vai caminhar. Você vai caminhar. Você vai caminhar. Ele veio da eternidade só para dizer o seguinte: ele vai começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele vai começar. Davi vai concluir, mas tem uma coisa: a guerra não acaba nele. Só Jesus é quem vence por completo a guerra contra. O que o anjo está dizendo é o seguinte: ei, ele vai começar, mas tem alguém que já está lá dizendo: vai tranquilo, vai tranquilo. Se Deus dá o projeto, ele sustenta o projeto. Se Deus dá o projeto, ele sustenta o projeto. Se Deus dá o projeto, ele sustenta o projeto. Se Deus dá o projeto, ele sustenta. Misericórdia, o tempo está passando. Sabe de uma coisa? Em nenhum momento o texto vai me mostrar eles orando antes da presença do anjo. Ela teve a revelação e Manoá caiu de joelho. Deus usa alguns despertadores para nos colocar de joelhos. Deus usa. Deus usa. Deus usa.
Deus usa. Deus usa. Tem duas características sobre a geração de Sansão. Quantas características? Duas. Primeiro, a geração de Sansão desaprendeu a orar. Olha aqui para mim. Se eu te perguntasse se você gostaria de ser como Sansão, seja sincero, você diria que sim ou não? Hã? Não? E se eu te dissesse que lá em Hebreus, capítulo de número 11, Sansão é colocado como um daqueles que são chamados heróis da fé? Mexe com a cabeça. Você vê o fim da vida de Sansão e você acha, como pode? É porque Deus não trabalha com lógica do homem. Deus trabalha com graça. Deus não trabalha com a lógica do homem. Deus trabalha com graça. Eu queria alguns jovens e adolescentes com as mãos assim. Eu preciso ministrar algo de Deus para você. Sua história não será um fracasso. Você não vai ser conhecido pelos seus erros e pelo seu pecado. Existe um transbordar da graça de Deus nessa noite, dizendo: eu sou aquele capaz de reescrever a sua história, quando todos pensavam que seria frustração, porque o projeto é dele, está na mão dele. A geração de Sansão desaprendeu a orar. João, como que você sabe que a geração de Sansão desaprendeu a orar? É simples. Porque o contexto do levantar juízes era a nação orava a Deus pedindo um juiz e Deus entregava. Você percebe que em um tempo aonde há uma geração que desaprendeu a orar, vem uma palavra que traz a oração de novo. E de quem vem essa palavra? Jesus, que invadiu a história. Então o nome que traz despertamento para uma geração, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Então não é aquele influencer que você segue que tem 2 milhões de seguidores? É Jesus? Então não é aquele cantor hypado que você está lá seguindo no Instagram, curtindo tudo? É Jesus? Então quer dizer que é um nome, não é sobre uma pessoa aqui, mas é sobre um nome eterno? Se é por um nome eterno, eu quero crer que a geração da cidade de Maf vai se mover por esse nome. Vai se mover por esse nome. A lógica moderna, isso aqui está filmando, eu sei que está filmando. Eu sei que está filmando e eu vou falar. Está filmando e eu vou falar. Eu cheguei ontem para pregar em um evento. Na hora que eu cheguei no hotel, alguém olhou para mim e falou o seguinte: João, foi uma luta você vir aqui, porque eles queriam o famoso do momento, mas você está aqui. A grande questão é que eles não entenderam que não é sobre o nome do momento, é sobre o nome de alguém que é eterno. Deus vai levantar anônimo no silêncio daqueles que estão na mídia, para mostrar que é sobre o nome de Jesus. A gente quer saber quantos seguidores tem, mas a gente não quer saber qual a igreja em onde congrega. A gente quer saber quantos seguidores e influência tem, mas a gente não quer saber se tem uma vida de pureza no altar. Me desculpe, eu prefiro um anônimo cheio da presença do que um vagabundo assumindo o púlpito para mentir e explorar a igreja e a noiva de Cristo. Segundo, a geração de Sansão não sabe lutar. Otiniel tinha exército, Eude tinha exército, Débora e Baraque tinha exército, Gideão tinha exército, Jefité tinha exército. Chuta quem não tinha exército? Sansão. Há uma geração que desaprendeu a orar, e há uma geração que desaprendeu a lutar, mas tem um nome que chegou para mudar tudo.
Eu não quero saber se há uma geração lá fora que não quer lutar, mas eu sei que eu estou em um espaço, em um momento, com a geração Insight, que é uma geração que decidiu lutar quando todos pararam de lutar, que decidiu pegar a palavra de Deus e dizer o seguinte: vocês querem dizer que essa palavra não é inspirada? Nós vamos lutar dizendo, ela é inspirada. Vocês querem dizer que essa palavra não tem efeito? O Insight vai levantar e dizer, é somente essa palavra. Cadê? Levanta a palavra, levanta ela, levanta. Somente essa palavra inspirada, revelada, suficiente. Glória a Jesus. A gente vai lutar contra tudo que quer parar a igreja. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, ideologia não vai parar a igreja, liberalismo não vai parar a igreja. Então você percebe que Sansão é uma consequência do tempo dele? Eu preciso de 3 pessoas aqui. Eu preciso de um fortinho, de um magrinho e de um intermediário. Vem cá, corre aqui na frente. Vem. Cadê? Cadê o TD Jakes? TD Jakes, vem cá, vem cá, vem cá, TD Jakes. Vem cá, sobe aqui. Vem cá, sobe. Aplauda a Deus pela vida deles. Aplaude, aplaude. Eu preciso de mais um. Vem cá, Pete. Vem cá. Sobe aqui. É tu. Vem. Vai. Eu não quis dizer nada. Foi vocês que disseram. Vamos lá. Olha o TD Jakes. TD Jakes, primeiro regente no Brasil. Seja sincero comigo. Se eu perguntasse para vocês, vocês só levantam a mão, tá? Vocês acham que Sansão tinha um estereótipo do TD Jakes? Levanta a mão. Hã? Seja sincero. Como é que é seu nome? Wesley. Do Wesley. Quem acha que tinha um... Rapaz, vai ficar pra tu. Quem acha que tinha um estereótipo do Pete? Filho, ele parecia um ponto de exclamação. Não combina comigo não. E se eu te falar que Sansão não tinha estereótipo de alguém que era forte? João, como assim? É só olhar o texto. Uma pergunta constantemente é feita: de onde vem a força dele? 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 Quer saber uma verdade? É que projeto de Deus não precisa de influência externa, é Ele que fortalece o projeto. Obrigado. Posso te dizer? Enquanto nós não entendemos que a força está nele, é por isso que você vê que todas as vezes que Sansão vai fazer uma coisa, tem a palavra: e o Espírito do Senhor veio sobre ele, e o Espírito do Senhor veio sobre ele, e o Espírito do Senhor veio sobre ele, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. Eu me lembro de quando aquele queria continuar o legado, Davi. Diz o texto: e o Espírito do Senhor saiu de Saul e se apoderou. Eu preciso de um revestimento para eu viver o projeto dele. Eu preciso entender que o projeto é dele. O projeto é dele, é dele. Sabe qual que é o problema de Sansão? É que Sansão não entendeu que para ele viver o projeto, ele precisa aprender a dizer não, para proteger o sim. Eu me casei e eu disse um sim para minha esposa no altar. A única maneira de eu proteger o meu sim para ela no altar, é eu dizer não para toda proposta. Não, 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 não. Por que não? Porque eu decidi dar sim para Deus. E quando eu disse o meu sim para Deus, agora eu tenho que dizer não para aquilo que o mundo quer oferecer. Eu preciso dizer não para os vícios, eu preciso dizer não para a prostituição, eu preciso dizer não para tudo aquilo que me afasta do projeto dele.
quer viver o seu chamado? Você precisa entender que você vai ter que dizer não para algumas coisas. Olha aqui. Você sabe qual que é a origem do nome de Sansão? A origem do nome dele é um nome filisteu. Significa sol. Significa o quê? Sol. Qual que é o nome da mulher que destruiu a vida de Sansão? Sabe qual que é o significado do nome dela? Noite. Calma. Quem é que levantou Sansão? Agora, como pode os pais pegarem e darem um nome daquilo que Sansão veio para lutar contra? Você entende? Que um dos maiores problemas de Sansão é um problema de identidade. O nome dele é um nome que idolatrava ídolos que eram levantados pelos filisteus. E olha só, aquilo que vai derrubar Sansão de uma vez por todas é o oposto de quem ele é. Por quê? Porque todas as vezes que a minha identidade é quebrada, o meu futuro também será quebrado. Todas as vezes que eu não me comporto e não vivo por aquilo que Deus estabeleceu para que eu seja, eu serei quebrado lá na frente por aquilo que vai destruir o meu projeto. Então, em nome de Jesus, viva a identidade plena que Ele colocou sobre você. Vocês me ouvem mais 10 minutos? Amém? Já vou encerrar. Eu sei que você está doidinho para ir para o intervalo. Segura. O capítulo de número 14 é extraordinário, porque ele me mostra que Sansão decide descer a Tímina. Aonde? Tímina. Para procurar uma mulher para se casar. O texto bíblico me diz, olha o versículo de número 5, projeta para mim o 5. Sansão foi com o seu pai e sua mãe, com quem? Em Tímina. Quando chegaram as vinhas. Deixa esse versículo, não tira. O que Sansão é? O que ele está fazendo numa vinha? O problema é que eu acho que eu posso estar num ambiente da tentação. Sansão, você tem projeto, você é nazireu, você não pode provar da uva. O que você está fazendo em um ambiente que você pode estar tentado? Sabe de uma coisa? A tentação não começa no ato. A tentação começa quando eu começo a normalizar tudo aquilo que é contra o meu propósito. É só uma rodinha de amigos, é só uma rodinha de amigas. É, rodinha de amigas que está conversando, dizendo que ficou com um na semana passada, que vai ficar com outro amanhã. Essa é a rodinha que tem nada a ver com o projeto. Você, meu filho, que tem um projeto de Deus, vai ficar nesse grupo de WhatsApp que só fala porcaria. O problema da queda é que ela não começa no ato, ela começa naquilo que passa a ser normalizado. Olha aqui, se no seu caminho você nunca bateu de frente com o diabo, é porque você está indo no mesmo caminho que ele. Olha aqui, eu preciso entender que o ambiente, por mais que eu acho que não tem nada a ver com a queda, ele vai ser sempre potencializador da queda. O texto bíblico me diz que Davi, em um tempo que era do exército ir para a guerra, ele decidiu ficar em casa. E no terraço ele vê Batseba e ele peca com ela. Por outro lado, o texto bíblico me mostra um homem chamado José. Qual que é o nome dele? Que estava no palácio, que a mulher do Boitifar, que a mulher do Boitifar, isso vai virar meme. Olhou para ele e disse: Josézinho, tu é um pedacinho de mau caminho, hein? Eu te quero.
sabe o que ele faz? Vaza. Sabe qual que é a diferença de Davi e de José? É que o texto bíblico diz que Davi tinha uma ocupação e ele quis permanecer em casa. O texto bíblico me diz que José estava no palácio, cumprindo o seu propósito. No palácio, cumprindo o seu propósito. Quando você está ocupado cumprindo o seu propósito, quando você está ocupado cumprindo o seu propósito, pode se levantar a mulher que for, pode se levantar o pecado que for, você diz: eu estou indo em direção oposta de você, porque eu estou vivendo o meu propósito. Ai, ai, ai. Sansão, o que você está indo fazer em Tímina? Eu estou indo atrás de alguém para eu casar. O problema é que ela é filisteia. Você quer casar com alguém que é contra aquilo que você tem como propósito? Ai, julgo desigual? Gente, você sabia que julgo desigual não é só sobre pessoas de religiões diferentes? É sobre propósito. Quem já ouviu falar daquele programa Casos de Família? Vocês gostam de uma fofoca, hein, gente? Um dia, qual era o nome da apresentadora? Tu conhece, né? Foi só um teste. Cristina Rocha. Fez um... Peguei, você viu? Fez um programa chamado assim, Eu e Meu Dedo Podre. Aí pegaram várias mulheres e colocaram. Mulher que tinha sido roubada por causa daqueles que elas começaram a se relacionar, que conheceram no Tinder e por aí vai. Aí tinha uma psicóloga só observando. Aí fizeram uma pergunta: qual é o tipo de homem que vocês gostariam de se casar? Aí elas disseram: aqueles que me tratassem muito bem, que me amasse, que cuidasse, que zelasse por mim. A psicóloga só fez uma pergunta: e aonde vocês estão procurando esse tipo de homem? No Tinder? Na balada? Aí ela falou o seguinte: te dizer uma coisinha, esses ambientes não combinam com o tipo de homem que vocês querem, não. Porque homem sério, trabalhador, não está na balada no domingo, está deitado na cama para acordar cedo e trabalhar. E tu aí sofrendo por causa daquele preguiçoso que não lava nem a cueca. E tu sofrendo por essa menina que não lava nem a calcinha que veste. O seu problema é que você está indo procurar em Tímina quem não tem nada a ver com o seu propósito. Vaza daí. João, é porque é gatinha, bonitinho. É gatinha, bonitinho? Sabia que todo gato é felino e ele fere? Uma hora ele vai te ferir. Segundo, sabia que gato se adapta ao ambiente? É por isso que você vê o gatinho no colo do dono hoje, mas amanhã na casa do vizinho, porque ele se adapta ao ambiente. Quando você for deixado sozinho por esse gatinho, quando ele te ferir, quando essa gatinha te ferir, lembre, é você que desceu para Tímina para procurar. Sansão, seu problema é que você tem dificuldade de ouvir conselhos, né? Pois é. Você tem problema de ouvir conselhos, né? Pois é. Ai, meu Deus, o tempo não me espera. Olha aqui, te dizer um detalhe. O texto bíblico diz que ele está indo a Tímina para procurar quem? Fala uma esposa. Vamos de novo, para ficar ensaiado. Ele está indo em Tímina para fazer o quê? Procurar uma esposa. Aí o texto bíblico diz que de repente ele se desvia do caminho. E quando ele se desvia do caminho, ele vai e vê um leão e ataca. É um leão, diga novo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que quem ataca não é o leão, é a leoa? Aí tu entendeu porque tu casou com essa mulher brava, né? Então quer dizer que Sansão não foi atacado, ele que foi atacar. Por quê? Aqui tem, lá em Goiás tem muito.
Tem aqueles enviados do demônio que passam com aquela motinha. Tem aqui? Na porta da escola, tem? Aquilo é um demônio. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Pouco tempo de casado, eu estava com a minha esposa indo para um restaurante. Ela veio do Rio de Janeiro. De repente passou uma moto daquela. Ela pôs a mão na cabeça e começou a se esconder. Eu estou falando sério. Aquilo é um demônio. Sabe o que Sansão estava querendo fazer? Se aparecer. Mas tem uma coisa, Sansão. Você é nazireu. Nazireu não pode tocar em cadáver. E você está quebrando o seu voto. A queda de Sansão não começou com Dalila. Começou quando ele tentou se mostrar o que não era. Ele vai lá, mata, suja a mão de sangue e volta para os pais. E não conta nada para os pais. Por que ele não conta? Porque Sansão sabe que ele é nazireu. Se ele contar, ele sabe que ele vai ter que se purificar. Ah, como eu conheço uma geração que está indo em direção ao casamento, se suja no meio do caminho e não quer se purificar, e continua da maneira como estava, do jeito como estava, como estava. Está indo para onde, Sansão? Estou indo casar, mas estou sujo. Posso dizer uma coisa? Você não vai casar com ele sujo dessa maneira. Está na hora de você se limpar. O texto bíblico diz que ele não respeita o conselho dos pais. E ele vai lá, pega uma mulher, se casa. E aí o texto diz que quando ele volta, ele vê o mel na carcaça dos ossos do leão que matou. Sabe o que ele faz? Mete a mão no mel, come e ainda dá para os pais. Os pais não sabem a origem. Os pais não sabem de onde vieram. Mas Sansão entrega para eles. É mel, é docinho, mas você não sabe a fonte que veio. Tá vendo? E você se alimentando de qualquer porcaria no YouTube. Você se alimentando de qualquer coisa, de séries. Você se alimentando de qualquer tipo de pregação. Você precisa conhecer a fonte de onde vem. Por quê? É docinho, é gostoso. Mas a colheita vai anular a doçura daquilo que você provou. Escute, fique em pé comigo, por favor. Chega o capítulo de número 16. No capítulo de número 16, o texto bíblico vai me mostrar que Sansão vai atrás de uma prostituta. A sua antiga esposa filisteia que ele casou já tinha sido tirada dele. Provocou ira em Sansão. Sansão cai então com uma prostituta. Aí ele se envolve com uma mulher chamada Dalila. Dalila diz: Sansão, conta o seu segredo. Conta o seu segredo. Segura. Sansão, conta o seu segredo. Aqui está uma das partes mais tristes da vida de Sansão, na minha opinião. Sansão olha e diz o seguinte, quando ele vai revelar o segredo: a verdade é que eu sou nazireu. Você entende que Sansão sabe quem ele é, sabe o propósito dele, mas não se comporta de acordo com o projeto dele? Aí o texto bíblico vai me mostrar que quando ele conta o segredo, ele deita no colo. Ele deita no colo de Dalila. Quando ele está deitado no colo de Dalila, alguém vem e corta as tranças. Ele está deitado no colo. Ele não vê alguém mexendo em suas tranças. Ele não acorda depois de todo o movimento. Sabe por quê? Ele estava embriagado. Como ele estava embriagado? Porque ele começou a ir na vinha em Tímina. Agora escuta. Sabe o que acontece? Ele precisa ser sacudido para ser acordado. Ele está deitado no colo.
Está deitado onde? Você vai escolher onde você vai colocar a sua mente. No colo do diabo? Ou você vai fazer aquilo que Paulo disse? Você vai transformar pela renovação do vosso entendimento. Ou você vai se deixar ser dominado pelo diabo, ou você vai transformar pela renovação do seu entendimento. Ou você vai ser dominado pelo diabo, ou você vai transformar pela renovação do seu entendimento. Ele contou o segredo. O texto bíblico me mostra que Sansão então tem uma ideia, depois que ele é levado para o moinho, feito de palhaço. E a ideia dele é: eu vou orar, eu vou voltar para aquele que é a fonte de tudo, que eu me perdi e não entendi que ele era a fonte de tudo. Quando ele faz isso, ele pega as 2 colunas e derruba tudo. Agora eu queria aqui voltar lá naquele texto de Atos para eu encerrar. Projeta lá para mim. Atos 13:36. Atos 13:36. A diferença de Sansão e de Davi é que Sansão não conseguiu observar as suas fraquezas. Davi conseguiu identificar a sua fraqueza mesmo depois da queda e voltar para ele, enquanto era tempo. Projeta para mim, por favor, Atos, capítulo de número 13, versículo de número 36, para eu encerrar minha mensagem. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, na sua geração, morreu e foi sepultado. Isso aqui mexeu comigo, porque esse texto me dá algumas características de Davi. E uma delas é que ele serviu a sua geração com o seu propósito. Ele fez o quê? Essa expressão serviu, quando você vai olhar o grego, você percebe que é algo como se alguém tivesse remando uma embarcação. E essa embarcação, quem estava remando ela não era Davi, era Deus. Era Deus que estava remando a embarcação pelos seus conselhos. Era como se o texto dizendo o seguinte: a verdade de Davi é que ele sempre remou no conselho de Deus, foi por isso que ele não caiu. Aí o Salmo 16, versos 7 a 11 diz o seguinte, e aqui eu encerro: bendirei o Senhor que me aconselhou, bendirei o Senhor que me aconselhou, e até de noite me instruiu no meu coração. Eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita, e eu não serei abalado. Sabe qual que é a diferença de Sansão e de Davi? É que os dois tinham um projeto, os dois tinham um propósito, mas só Davi se moveu no conselho de Deus, e entendeu que na fraqueza dele, ele precisava cair de joelhos diante de Deus, porque só Ele tem o princípio da minha vitória. Levante suas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe e que você entenda que você é uma geração levantada por Ele. Os projetos dele não vão acabar por causa do tempo difícil, por causa da tempestade. Você é Davi levantado por Deus em um tempo de caos. Você é Davi levantado por Deus para continuar aquilo que parou em Sansão, porque começou nele, o propósito se estende para você. Começou nele, o projeto agora se estende para você. Posso dizer uma coisa? O projeto começou no bispo Adson, agora se estende a vocês. O projeto começou com pastores da nossa geração e agora se estende a nós. Você precisa se posicionar para viver a realidade daquilo que Deus tem para a sua história. Se você crê nisso, aplauda Ele. Glória a Deus. Que Deus abençoe.